Primeiro, obrigado aí mais uma vez, Manuel, aí pela sala aberta. Obrigado aos confrades pela presença. Obrigado aí pela fala dos confrades. Eita, nós, hoje foi bom o negócio aí. A defuntada hoje tava legal aí, viu? Só defunto bom aí. A gente avisou, não avisou não, Manuel? Não tá avisando desde o começo aí que isso aqui é para homem e para mulher de saco roxo? É bonitinho no começo, né? Mas depois, seja bem-vindo ao deserto do real. Que nem no filme Matrix, né? Quando começa a cair o castelinho de ilusão, olha, só homem e mulher de saco roxo que fica mesmo. O resto, ó, como foi falado aqui, sai tudo correndo, né, cara? Sai tudo correndo. Com relação ao tema de hoje, é muito interessante, né? Relacionar esse tema e um pouco com o que foi falado aqui, né? E que a gente vai vendo no processo tanto nosso como no processo de outros confrades aí que durante todos esses anos, né? Eu pergunto aqui para vocês, qual de vocês não cresceu querendo ser diferente? Ser diferente dos pais, ser o mais diferente dos amigos, não foi sempre assim? Quer botar uma roupa diferente, um tênis diferente, apresentar uma ideia diferente? Não rolava isso daí com vocês também? Ou só aqui com o Alt? Então, a gente cresce querendo ser diferente, né, velho? Aí quando você se percebe diferente, sofre. Não é muito louco isso daí? Você sofre porque não consegue ser diferente. Você quer ser mais diferente. Passa a adolescência querendo ser mais diferente que os outros. Entra na fase adulta querendo ser mais diferente do que o outro. Aí quando cai a consciência e se percebe que percebe a vida de modo diferente, que sente a vida de modo diferente, que tem valores que são diferentes, que responde diferente às imposições da sociedade, aí sofre porque é diferente. Dá para entender? Dá para entender isso daí? Mas é assim mesmo. Não foi diferente aqui com o Alt, não. Não foi nada diferente. Também houve esse sofrimento aí de se perceber diferente, né? E até se aceitar mesmo como um ser que pensa diferente, que vê diferente, que sente diferente, né? Que anseia de modo diferente, que busca por valores diferentes, né? Aí quando bateu isso daí, cara, ficou calma a coisa, né? Mas não vai pensando que foi rapidinho essa percepção, não. Isso aí foi bastante difícil, né? Trouxe bastante conflito. Trouxe muito conflito a questão de se perceber diferente, de não conseguir pensar como a grande maioria pensava, de não conseguir agir do mesmo modo que os outros agem, né? E hoje com essa maturidade que está chegando aí, que está vindo graças também a esse material todo, a qual eu sou extremamente grato, e todo esse processo aí de autoconhecimento, que também começou lá nos Anônimos e com a crise iniciática, deu para enxergar aí algumas coisas, né? E eu volto a falar para vocês, né? É a percepção de hoje. Eu posso mudar ela a qualquer instante aí. E mudando eu venho aqui e falo para vocês. Mas o que eu vou percebendo com relação a essa questão da insegurança, né? Alguns confrades, algumas pessoas vêm e acham que não tem nada a ver você pegar e dar uma olhada no seu histórico, no seu passado, né? Na sua base emocional, né? Eles vêm com essas ideiazinhas de autoestima, de praticar o pensamento positivo, esse monte de coisa aí, né, de programa neurolinguística, essas coisas todas aí, e acha que não tem a ver, e pensa, interpreta, quando escuta a gente falando isso, que você está tendo um gozo de ficar indo no seu passado, ou, né, um prazer mórbido. Não, cara, pelo menos da parte do Alt, é uma coisa assim muito consciente de você ir lá, olhar e perceber a realidade para ter uma compreensão de como é que foi formada essa base emocional pela qual você, se não tiver esperto, continua reagindo de forma automática diante de todos os desafios da vida de relação, porque a vida é relação, né, cara? Não tem como, né? Eu posso ficar aqui em casa, o cachorro morde meu pé, eu vou reagir, né? Então é muito interessante você pegar e olhar a estrutura toda, não para ficar, ai como eu sou coitadinho, ai como eu sou, não é nada disso, cara, é para você pegar e olhar e ter uma base, compreender e perceber
durante o seu processo, como isso sempre ocorreu, e quando você observa, quando você traz as coisas às claras, fica muito mais fácil de você perceber essa manifestação querendo estar se repetindo. Se você não conhece seu inimigo, se você não estudar a estratégia do seu inimigo vai te vencendo toda hora. Então essa questão de olhar a insegurança, para mim foi muito importante olhar a questão da família disfuncional, né? Da base da onde é que eu fui gerado, do ambiente que eu fui gerado, da sociedade em que eu fui gerado. Da onde é que surgiu essa ânsia enorme de segurança que sempre acompanhou o freguês. Aí você vai olhando e eu vou perguntando para vocês, como é que você pode não crescer com uma base insegura? Como é que você pode não crescer com uma base que funciona em cima do medo, em cima do temor, em cima da vergonha? Se você cresce ouvindo uma coleção, né? Você passa a colecionar durante anos imposições do tipo você deve, você tem que, você não pode. Você vai crescer, não é uma semana, não é um mês ouvindo isso. São anos ouvindo isso. Você tem que comer assim, você tem que trabalhar assim, você tem que conquistar isso, você tem que transar assim, você tem que fazer assado, você tem, você deve, você tem, você deve. São anos de exposição a esse tipo. Se você não conseguir, vai acontecer isso. Quer dizer, sempre essa coisa, essas imposições sistêmicas, fora os e se. Além dos você deve, você tem que, você não pode, tem também aqueles e se você não fizer, e se isso, e se aquilo. Quer dizer, é uma educação pautada não para compreensão, mas para o medo, cara. Para o medo. A nossa sociedade funciona para pôr medo. Liga o telejornal aí, presta atenção que as 5 primeiras matérias é só para criar pânico, é só para criar medo, é só para criar insegurança. Você tem toda uma estrutura voltada para isso. Então você tem isso dentro da sua casa e você tem isso dentro da sociedade. Você vai para a escola, a mesma coisa, os caras vêm com a porra daquelas notas lá. Então você cresce o tempo todo com medo que não vai conseguir as notas, né? Ou que vai parar numa... Quer dizer, é o tempo todo... A educação não é para compreensão, não é para o entendimento de si mesmo, para o entendimento da vida, não é para nada disso. É para te formatar um modelo pré-estabelecido. Sabe por que eles põem um padrão pré-estabelecido? Porque eles também são inseguros, cara. Eles também são profundamente inseguros, a sociedade é profundamente insegura e põe um padrão pré-estabelecido que é para você não afetar a segurança deles também, né, cara? Então fica essa briga de egos aí. Então não tem como você não crescer um cara inseguro com isso. Sem falar outra coisa, né, cara? E as comparações? E a enxurrada de comparação que você cresce, primeiro na sua casa, depois na escola, depois nos grupos de amigos, depois nos locais de trabalho. Manja os lances das comparações? Por que você não é que nem o seu primo? Por que você não é igual o filho da vizinha? Por que você não é igual não sei quem? Por que você não faz assim? Por que você não é como fulano? Tá vendo o ciclano? O ciclano sim, hein? Olha, tá vendo o ciclano? Ó, se você continuar desse jeito, ó o se novamente, hein? Ó, se você continuar desse jeito, você vai acabar que nem o aldeano. Você vai acabar que nem seu tio. Você vai acabar que nem seu pai. Você não vai dar certo em nada. E se, quer dizer, velho, é muita formatação para você ser um cara inseguro. Cara, é muito, cara, é muito. Você vai conversando com as pessoas. Você tá pagando um plano de aposentadoria aí, como é que eles falam aí os nomes? Você tá pagando. Não, olha, porque o negócio não vai dar certo, hein? Porque, cara, todas as conversas que você tem é em cima da insegurança, é pautado na insegurança. É sempre no tempo. Então não tem como você não ter uma mente, não tem como você não desenvolver uma mente insegura, um estado de ser inseguro. Cada grupo que você vai adentrando é a mesma repetição de coleção, só que vai especializando dentro da expectativa do grupo os tipos de você tem que, você deve e o e se.
para cada grupo que você vai, eles também vêm com você tem que, você deve, e é assim, você tem que fazer isso. Quer dizer, é sempre a mesma história. Continua a mesma história, é o mesmo modelo. Então sempre criando essa expectativa, sempre criando a ansiedade, sempre criando medo, sempre criando uma ideia de vir a ser. Sempre, sempre, sempre isso. Então veja, por isso que eu falo, bendita seja a crise iniciática, velho. Porque se não tivesse tido a crise iniciática, e é muito interessante que eu estou vendo os confrades tendo a crise iniciática aí, e aí reclama que está tendo a crise iniciática. Porque se não tem essa crise iniciática, você continua funcionando no mesmo padrão. Porque você não vai observar o modelo pelo qual você funciona. E aí é óbvio, cara, quando você começar a perceber o modelo pela qual você sempre funcionou e que não deu certo, você vai querer fazer diferente. E aí a mente vai começar com aquela programação dela do e se. Mas se você fizer diferente, você não vai ter o apoio da família. Se você fizer assim, você vai ficar sozinho. E aí começa de novo lá no background da mente. Os e se você deve porque você está fazendo de maneira diferente, porque você está sentindo de maneira diferente, né, cara? E é muito louco que até no campo da espiritualidade, até no campo do autoconhecimento, também entra essas comparações. Vocês não viram o maluco que entrou aqui na sala aí? Ele comparando, ainda ele colocou assim, quem que ganha mais? Vocês olhando essas coisas aí do seu passado ou eu aqui sem nada no pensamento? Sem nada no pensamento e o cara teclou 10 minutos aqui na sala e não tinha nada no pensamento. Mas olha a comparação lá. Olha o e se também. Percebe que até no campo da espiritualidade entra a mesma coisa. Entra o mesmo modelo de formatação. Eu só quero formatar você se eu estiver inseguro de ficar sozinho com isso que eu estou vendo. Então eu venho formatar você porque eu estou inseguro. Eu não banco ficar sozinho, então eu venho aqui jogar, despejar em você como é que você tem que fazer. Para mim não tem que fazer sozinho. Porque eu morro de medo de fazer a coisa sozinho. Esse que é o lance que é difícil do paradigma. Porque é você com você. É você com você. É só trocar a figurinha sem colar. Não dá para colar com ninguém. O barulho é seu e a resposta do barulho também é seu. Né? A prática é sua. O modo como você encara o paradigma é com você, né, cara? Então é muito interessante que até nesse campo da espiritualidade, eu corto o saco aqui se vocês já não tiveram isso. Vocês já devem ter corrido vários tipos de escola aí pela internet, vários tipos de guru, né? E aí não tem hora que a mente fala assim, puxa, mas será que? Será que? Ó o será, ó o esse. Será que não é o certo aquele tipo de pensamento daquela escola? Eu tô aqui, mas será que é o tempo todo querendo resultado, né, cara? É o tempo todo querendo segurança, não está querendo autoconhecimento, né? Não é uma escolha, não é um observar sem escolha, né? Não é. Não é um observar sem escolha. Então isso que fica bastante difícil aqui, né? Porque essa mente, ela está programada para isso. Ela foi programada para esse tipo de... Como ela sofreu tanta influência dos e se, você deve, você tem que, e as comparações, ela funciona dentro desse modelo. Então, no início do paradigma, é bastante difícil de você conseguir observar tudo isso ocorrendo sem se identificar, sem reagir a esse mecanismo que não foi um dia, não foi um mês e não foi um ano. Cara, foram anos. Anos. Funcionando dentro da psicoesfera. Gostei dessa expressão aí, viu, Camus? Dentro dessa psicoesfera aí. Inclusive, se você não assistiu, assiste o filme... Como que é o nome? Under the Dome, acho que é isso. É um seriado que tem na Netflix aí. Acho que vai te ajudar aí na sua pesquisa aí. Foram anos funcionando desse jeito. Então, conseguir observar isso... E perceber que você não é isso, que isso aí é o eco da mente, é o vício da mente. A mente sempre funcionou desse jeito. Quando começa a ter isso, você começa a perceber esse movimento da mente. Você consegue perceber a influência externa que se apresentou, o desafio externo que se apresentou,
A memória que sacudiu lá, o sarcófago da memória lá, né? Levantando as múmias dos ICIOS, do CEDEV, as comparações e as projeções. No início é muito difícil não se identificar com isso. É muito difícil mesmo. Não é fácil não. É muita recaída emocional na identificação com o velho padrão mental, condicionado da insegurança, da competição, da disputa. É muito tempo essa disputa de querer ter razão, de se fazer valer, de ser reconhecido, de ser entendido. Isso aí foram muitos e muitos anos. Então conseguir observar leva um tempo para você começar a dar risada do cabeção, dar risada dessas vozes que ficam aí pedindo reações translocadas. Mas conforme vai caindo a ficha e você vai se desidentificando, cara, vai ficando muito interessante de você observar. Porque você vê a falácia, você vê que é tudo um movimento no tempo e que não tem nada a ver com aquele exato momento que você está tendo. Aquilo não pertence à realidade, aquilo é só um jogo na ponte do tempo, essa insegurança. Fica muito rápido de você retomar o sopro, retomar o ritmo e seguir naquilo que o próprio coração pede para fazer, independente do que a própria cabeça ou a cabeça da família, a cabeça do grupo, a cabeça dos amigos dizem que você tem que, é assim e você é louco. Sou louco mesmo, irmão. Sou louco mesmo, tá tudo certo. É muito interessante quando você começa a assumir que você é louco e ainda pergunta para o outro, cara, eu sou louco mesmo, mas por que te incomoda tanto eu ser louco? Você não acha que isso é parte da sua loucura? Se incomodar pelo fato de eu ser louco? Não é muita loucura sua deixar de viver e ficar se preocupando com o fato de eu ser louco? Dá para deixar eu ser louco sossegado? Vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil. Mas ó, no início não é melzinho na chupeta. Não é para qualquer um não, cara. É só para quem está cansado mesmo. É só para quem está cansado. Uma ideia diferente. Não rolava isso daí com vocês também? Ou só aqui com o áudio? Então, a gente cresce querendo ser diferente, né, velho? Aí quando você se percebe diferente, sofre. Não é muito louco isso daí? Você sofre porque não consegue. Primeiro, obrigado aí mais uma vez, Manuel, aí pela sala aberta. Obrigado aos confrades pela presença. Obrigado aí pela fala dos confrades. Eita, nós, hoje foi bom o negócio aí. A defuntada hoje estava legal aí, viu? Só defunto bom aí. A gente avisou, não avisou não? Como no processo de outros confrades aí, que durante todos esses anos, né? Eu pergunto aqui para vocês, qual de vocês não cresceu querendo ser diferente? Ser diferente dos pais, ser o mais diferente dos amigos, não foi sempre assim? Quer botar uma roupa diferente, um tênis diferente, apresentar um... Manuel, não está avisando desde o começo aí que isso aqui é para homem e para mulher de saco roxo? É bonitinho no começo, né? Mas depois, seja bem-vindo ao deserto do real. Que nem no filme Matrix, né? Quando começa a cair o castelinho de ilusão, olha, só homem e mulher de saco roxo que fica mesmo. O resto, ó, como foi falado aqui, sai tudo correndo, né, cara? Sai tudo correndo. Com relação ao tema de hoje, é muito interessante, né? Relacionar esse tema e um pouco com o que foi falado aqui, né? E que a gente vai vendo no processo, tanto nosso